Olá, pessoal. Nós estamos aqui para discutir questão relacionada à distribuição do ônus da prova na reforma da CLT que foi promulgada no ano de 2017. Obviamente, a conversa, o diálogo que nós tivemos sobre distribuição do ônus da prova na reforma da CLT vai levar em consideração não apenas aspectos processuais do processo do trabalho, mas também, sem sombra de dúvida, as novas discussões do processo civil que decorrem, sobretudo, a partir da promulgação do novo Código de Processo Civil no ano de 2015. Primeiramente, é preciso que nós coloquemos alguns limites nesse diálogo, porque, em primeiro lugar, o novo Código de Processo Civil entrou em vigor há pouquíssimo tempo, em março do ano de 2016. Então, neste exato momento, nós temos menos de 2 anos de vigência nas novas normas processuais civis. E, em relação à reforma trabalhista, nós estamos ainda na vacatio legis das alterações que foram feitas à CLT em julho de 2017. Então, neste exato momento, a discussão é muito embrionária, seja do ponto de vista dos reflexos do processo civil em relação às mudanças trabalhistas, sejam as próprias implicações dessa mudança da CLT, que nem sequer entrou em vigor ainda. Então, esse debate tem muito mais a finalidade de lançar alguns elementos para que essa discussão possa se estabelecer de agora em diante. É, portanto, um debate que se faz muito ainda sobre aspectos de conjecturas que são construídas e travadas sobre as mudanças do processo civil e do processo do trabalho. Bom, para se falar sobre a distribuição do ônus da prova no processo do trabalho pós-reforma trabalhista de 2017, é imperativo que comecemos fazendo alguns comentários sobre a própria teoria da prova no direito processual como um todo. Primeiramente, vamos dizer que o processo do trabalho e o processo civil brasileiro são tributários, estão submetidos a um sistema processual, a um sistema relacionado à construção da prova, que está, sem dúvidas, submetido às normas da Constituição de 1988. E a Constituição de 1988 estabeleceu, primeiramente, o condicionamento do processo ao princípio da ampla defesa. O princípio da ampla defesa, portanto, está lançando sua força em relação ao modo de ser da atividade processual civil, mas também em relação ao processo do trabalho. Então, nós temos um processo civil e um processo do trabalho que se rege pelo princípio da ampla defesa. Da mesma maneira, nós teremos, no âmbito do direito processual civil e no âmbito do processo do trabalho, a ideia de um devido processo legal e de um processo que se subordina de modo incondicional ao princípio do contraditório. É difícil falar sobre uma hierarquia de princípios no plano do direito processual, mas se nós tivéssemos que enumerar princípios, provavelmente, no processo, o princípio do contraditório haveria de, naturalmente, assumir uma posição de destaque, uma posição de protagonismo. Então, o processo se submete ao princípio da ampla defesa, ao princípio do devido processo legal, ao princípio do contraditório, e tudo isso vai construir uma atividade processual e uma produção de prova, tanto no processo civil quanto no processo do trabalho, submetidos a essas premissas, a esses valores. Isso implica reconhecer que as partes têm direito à reconstrução do caso concreto,
na fase probatória da atividade processual. Elas têm direito de reconstrução do caso concreto pelos meios de prova que permitam a alegação total dos seus argumentos, ou seja, meios de alegação e de prova totais. As partes têm direito a esses meios de alegação e de prova totais na atividade processual, e isso vai condicionar diversos aspectos, tanto do processo civil quanto do processo de trabalho, que vão ter grande interesse prático. Como, por exemplo, não existe um elenco de meios de prova taxativo em lei processual brasileira. Por quê? Porque as partes se submetem ao princípio da ampla defesa e, por conseguinte, podem fazer uso de meios de prova totais, inclusive aqueles que, embora não previstos de maneira literal no texto da lei, servem para a demonstração dos fatos litigiosos. Ou seja, o elenco de meios de prova das leis processuais é um elenco simplesmente exemplificativo. Seja no processo civil, seja no processo do trabalho, seja antes do novo CPC, seja depois do novo CPC, seja antes ou depois da reforma trabalhista, essas ideias e esses valores que nós introdutoriamente estamos apresentando são perenes no direito processual brasileiro como um todo. Portanto, eram de se aplicar no processo, continuam sendo aplicáveis hoje e continuarão sendo aplicados mesmo no futuro, porque tem um valor que supera aquele dado pela norma aprovada a título de lei ordinária, ou seja, tem valor supralegal no ordenamento jurídico brasileiro posterior a 1988. Ainda a título introdutório, é interessante nós discutirmos alguns aspectos relacionados ao modo, ao sistema de se examinar a prova no processo brasileiro, inclusive no processo trabalhista. Habitualmente, a literatura faz menção a sistemas de prova diferenciados. E estes sistemas, geralmente, também são apresentados sob um aspecto temporal, ou seja, historicamente, já foi utilizado o sistema A, já foi utilizado o sistema B, mas, contemporaneamente, é utilizado um outro sistema, um novo sistema. É dentro desse debate que surgem os três sistemas que historicamente foram construídos para exame e valoração da prova. Fala-se, portanto, de um sistema da prova legal, de um sistema do chamado julgamento secundum conscientia, e, finalmente, fala-se ou falava-se de um sistema do livre convencimento motivado. O sistema da prova legal, o primeiro a ser mencionado, geralmente é associado a momentos históricos remotos, onde a prova recebia uma prévia tarifação da lei. O sistema da prévia tarifação da prova implica a atribuição a priorística de pesos, que cada meio de prova receberá, e o juiz, na atividade de instrução e, posteriormente, de julgamento da lide, simplesmente lançará a mão dos pesos que, de modo antecipado, a lei já deu a cada meio de prova. Existem frases que o advogado, o operador do direito, na vida profissional, muitas vezes escuta no foro, na chamada praxe forense, que, embora sejam empregadas, não raras vezes, até hoje, tem relação com esse, digamos, longínquo sistema da prévia tarifação da prova, ou sistema da prova legal. Algumas frases que têm a ver com este sistema. A testemunha aí vem geralmente o complemento, A testemunha é a messalina das provas. Ou seja, a prova testemunhal, dentro de um sistema de hierarquia de valores atribuídos à prova,
a prova testemunhal teria menos valor do que outros meios. Por isso, ela é a messalina das provas. Dito em outras palavras, é como se ela não valesse nada. Outra frase que tem a ver com esta ideia deste sistema. A confissão é reticências, né? A confissão é a rainha das provas. Ou seja, dentre todos os meios de prova, a confissão é o máximo. Confessou, acabou. Pois bem, lidar a prioristicamente com meios de prova e dar-lhes um valor fora do contexto, fora das linhas do caso concreto, é algo que tem relação com esse sistema da prova legal. O sistema da prova legal significa a lei antecipadamente dá à prova, dá ao meio de prova um determinado valor. Isso não existe no processo contemporâneo, no processo civil contemporâneo, e também não existirá no processo do trabalho contemporâneo. Então, é um sistema de valoração e de aplicação da prova, podemos dizer, ultrapassado nessas duas áreas. Outro sistema de apreciação da prova seria o do julgamento secundum conscientiam. O julgamento secundum conscientiam implicaria, na prática, seria a possibilidade de o julgador desconsiderar a prova, desconsiderar totalmente a prova produzida no processo no instante de julgar a lide. No campo do processo penal, há vozes que sustentam que o julgamento do tribunal do júri funcionaria segundo este sistema secundum conscientiam, porque o povo, ao julgar o réu, através do tribunal popular, não estaria adstrito aos meios de prova utilizados e as respostas dadas aos quesitos não dependeriam também de uma fundamentação racional nos meios de prova empregados ao longo do processo de instrução. De toda maneira, no âmbito do processo do trabalho e no âmbito do processo civil, o julgamento secundum conscientiam também é inaplicável em um modelo contemporâneo de processo. E, historicamente, quando se faz esse exame dos dois sistemas prévios, tudo é, na verdade, uma preparação para se chegar a um terceiro sistema que, até o regime do Código de Processo Civil de 1973, era considerado um regime ideal para a valoração dos meios de prova no processo, que é o sistema do livre convencimento motivado. Ou seja, até o Código de Processo Civil de 1973, dizia-se habitualmente que nós superamos os sistemas anteriores e chegamos ao livre convencimento motivado, em que cada meio de prova não tem antecipadamente na lei um valor a priorístico, um peso que o julgador tenha de obrigatoriamente imprimir ao julgar o conflito, ao valorar a prova, ao analisar os fatos litigiosos, mas, pelo contrário, caberia ao julgador, na formação da sua convicção, lidar com estes diversos meios de prova e atribuir a cada um o valor que, no caso concreto, ele pudesse assumir e merecer. Então, este seria, em resumo, um sistema contemporâneo, por assim dizer, de valoração da prova, o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de sistema da persuasão racional do juiz. E nós encontraremos no Código de Processo Civil de 1973 essa menção ao sistema do livre convencimento motivado do juiz. O Código fazia adesão a esse sistema.
No dispositivo do artigo 131, o Código estabelecia: o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mas deverá indicar na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento. O novo Código de Processo Civil não segue a mesma linha. Ele não reproduz esse conteúdo do artigo 131. A bem da verdade, nos últimos anos, formou-se uma corrente também significativa no campo da literatura, em direito processual civil, criticando essa liberdade literalmente mencionada na lei e conduzindo um raciocínio à ideia de que essa liberdade equivaleria a um subjetivismo. E o novo Código de Processo Civil, do ano de 2015, dentre outras coisas, teria pretendido combater esse subjetivismo do juiz. O novo Código, em seu lugar, no lugar do artigo 131, traz um outro dispositivo, onde o vocábulo liberdade não aparece. Trata-se do artigo 371, que estabelece: o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Esse texto, ao suprimir o vocábulo livremente, ao suprimir a ideia de liberdade, ou seja, de livre convencimento motivado, teria comprometido o conteúdo do princípio que até agora nós havíamos considerado aplicável no âmbito do processo brasileiro. De modo que, nesse exato momento, a literatura fará menção não mais a um princípio do livre convencimento motivado, mas a um sistema de produção de prova e de discussão da prova que seguiria as bases de um processo comparticipativo. Então, a doutrina, pelo menos um segmento considerável dela, que vai se formando nesse novo Código de Processo Civil, considera que essa nova regra, essa nova forma de o juiz valorar a prova seria uma maneira, um modo de se substituir o protagonismo do juiz que existia no regime do Código de Processo Civil de 1973. Então, sai o protagonismo do juiz e, repito, entra um modelo que é o de comparticipação das partes, um modelo chamado comparticipativo, e o juiz e as partes constroem a atividade processual e participam dessa produção da prova, da reconstrução do caso concreto. A bem da verdade, nós não estamos ainda num grau de evolução para poder afirmar com certeza se essa forma de entender a produção e a valoração da prova vai nos levar realmente a um processo democrático. Eu, pessoalmente, tenho tendência a dizer que o nosso modelo constitucionalmente adequado seria aquele que substituísse o protagonismo do juiz pelo protagonismo das partes. Mas o texto legislado ficou aquém disso. O texto legislado não trata de um literal protagonismo das partes, e sim de um modelo comparticipativo. O regime de regras do sistema probatório do Código de Processo Civil é aplicável ao novo processo do trabalho, independentemente das reformas que foram feitas agora, no ano de 2017, na CLT, independentemente dessa reforma que está para entrar em vigor. O regime já seria aplicável por força de dois dispositivos. Um,
do próprio Código de Processo Civil, que determina a aplicação supletiva e subsidiária das normas processuais no âmbito do processo do trabalho, e também por regra própria da CLT, que determinava algo muito semelhante ao que o novo Código de Processo Civil demarca. Então, nós podemos, por exemplo, reconhecer que o juiz do processo do trabalho continuará sendo, a exemplo do que era no Código de Processo Civil de 1973 e no texto original da CLT, o juiz continuará sendo o diretor da atividade processual. Sendo o diretor da atividade processual, ele continuará tendo a iniciativa também dos meios de prova. Não pretendemos, de maneira alguma, esgotar todo o arcabouço de artigos do Código de Processo Civil sob prova que são subsidiariamente aplicáveis ao processo do trabalho. Mas esta é uma norma basilar que merece, desde logo, comentário. O artigo 370 do novo Código de Processo Civil segue, portanto, não apenas determinando o modo de ser, o modo de agir do juiz no processo civil, mas também determinando como agirá o juiz do trabalho. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Repito, o juiz brasileiro é tradicionalmente, desde o Código de 1973, um juiz diretor da atividade processual. Então, ele tem iniciativa probatória. Ele divide com as partes, ele compartilha com as partes essa iniciativa dos meios de prova. Era assim e continuará sendo assim. A prova emprestada também, que está regulamentada agora no novo Código de Processo Civil, também poderá ser empregada no processo do trabalho, segundo a norma do artigo 372 do novo Código de Processo Civil. O juiz pode admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Mas a consolidação das leis do trabalho, sobretudo com as alterações que advêm dessa reforma do ano de 2017, traz também dispositivos específicos sobre a produção da prova no âmbito exclusivamente trabalhista. O artigo 818, o novo artigo 818, vai trazer um redimensionamento dos limites do ônus da prova no âmbito do processo do trabalho. O texto, inclusive, anterior era lacônico, embora já dissesse algo que era plenamente compreensível. A prova das alegações incumbe à parte que as fizer. Isso é, em termos, digamos, simplórios, estabelecer que compete ao reclamante a prova do fato constitutivo do seu direito e compete ao reclamado a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do reclamante. Mas, repito, a regra era simplista, pelo menos do ponto de vista semântico. O novo artigo 818 vai dizer essa ideia de um modo mais completo. Artigo 818, caput. O ônus da prova incumbe, inciso 1º, ao reclamante quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Muito bem. No prosseguimento desse artigo 818, a CLT agora traz uma regulamentação literal sobre a redistribuição dinâmica do ônus da prova, ou, como tradicionalmente era chamada, a inversão do ônus da prova. E aqui há um comentário breve a ser feito, um parêntese breve a ser feito, porque esse tema chega à lei, primeiramente, através do Código de Defesa do Consumidor, no ano de 1990. Mas, no âmbito do processo do trabalho,
a ideia de uma redistribuição dinâmica, de uma inversão, rapidamente galgou degraus e passou a gozar de grande aceitação no âmbito da magistratura, da jurisprudência e, portanto, aplicação diária no cotidiano do processo do trabalho. Enquanto o processo civil, à exceção das causas consumeristas, caminhava a passos lentos naquilo que diz respeito à inversão do ônus da prova. Mas deu-se o acaso de a lei geral, primeiro, ser a lei processual civil, quem incorporou ao seu texto essa inversão do ônus da prova. Então, o processo do trabalho supostamente incorpora agora, no ano de 2017, mas, a bem dizer, ele está na frente do processo civil, porque fez da sua praxis algo onde permanentemente a inversão acontecia, muito antes disso se tornar corrente no campo do processo civil. Mas, ainda assim, há outros registros a serem feitos. O Código de Processo Civil caminhou em uma direção que muda, de algum modo, a prática do processo do trabalho. E a nova CLT, aliás, a nova CLT não, né? A CLT reformada, ou a CLT desconstruída, talvez fosse até melhor dizer isso. Essa CLT pós-ano de 2017 acaba seguindo os passos que já tinham sido delineados pelo novo Código de Processo Civil no que diz respeito ao redimensionamento da prova, ao redimensionamento do ônus da prova, a essa redistribuição dinâmica do ônus da prova. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, e agora a CLT também, fazem uma opção da inversão do ônus da prova como técnica de instrução processual, e não como técnica de julgamento de lide. Foi comum no processo do trabalho, até que o Código de Processo Civil novo entrasse em vigor. A partir daí, mesmo que tenha continuado a prática, a meu ver, já se tornou ilegal, porque isso já se aplicava subsidiariamente ao processo do trabalho. Mas, antes de tudo isso estar em vigor, foi comum que o juiz do trabalho, na audiência de instrução e julgamento, no instante de valorar a prova, de fazer considerações sobre as provas produzidas pelas partes, e talvez julgar o mérito, foi comum que o juiz determinasse a inversão do ônus da prova, para, muitas vezes, julgar a lide de uma determinada maneira, em virtude da inversão do ônus da prova e da instantânea identificação de inexistência de prova da parte contra quem agora passava a contar o ônus probatório. Ou seja, a inversão do ônus da prova sendo aplicada na audiência de instrução e julgamento como técnica de julgamento. Eu julgo a lide invertendo o ônus da prova. Mas o novo Código de Processo Civil não quis isso. Ele fez opção por uma outra teoria, que é a inversão do ônus da prova, ou a redistribuição dinâmica do ônus da prova, sendo tão somente um método de instrução processual, de modo que o juiz, ao determiná-la, tem de garantir à parte contra quem agora corre aquele ônus o direito dele se desincumbir. Trocando em miúdos, se eu inverto o ônus da prova, eu tenho de assegurar a parte que agora tem o ônus, eu tenho de assegurar a ela o direito de produzir a prova e, portanto, demonstrar os fatos dentro daquela nova engenharia da instrução e dos ônus probatórios naquele processo. Isso está no novo Código de Processo Civil e está também na CLT reformada. Parágrafo 1º do artigo 818. Nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa... Gente, diante de peculiaridades da causa significa que isso pode ser aplicado em qualquer causa, desde que o juiz identifique e justifique a peculiaridade.
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos deste artigo, ou seja, nos termos da distribuição tradicional do ônus de prova, ou ainda, diante da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, que uma das partes possa vir a ter, pode o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. Aí vem dois condicionantes que são extremamente caros, a meu ver, ao direito constitucional. Desde que o faça por decisão fundamentada, isso nada mais é do que o artigo 93 da Constituição, isso está agora na CLT e está também no Código de Processo Civil de 2015, e caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Ou seja, não é algo para se fazer no instante de proferir sentença. Inverto e por isso julgo assim. Inverto e por isso julgo assado. Isso é incompatível com o sistema escolhido pelo legislador nesse texto reformado da CLT. E no caso da CLT, ainda vem um adendo do parágrafo 2º, muito peculiar e realmente de aplicação muito cara também ao processo do trabalho. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo, ou seja, essa decisão de inversão, deve ser proferida antes da abertura da instrução. Então, não só no momento de proferir a sentença que é proibido. É ao contrário, existe um instante correto. O instante correto é antes da abertura da instrução. E a requerimento da parte implicará o adiamento da audiência. Esse a requerimento da parte significa, se a parte requerer, vai também implicar o adiamento da audiência. E possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. Claro, princípio da ampla defesa não podia ser diferente. Essa norma do artigo 818 praticamente reproduz aquilo que está no novo CPC, mas com o adendo do parágrafo 2º e com a exclusão. A exclusão de um detalhe que existe no Código de Processo Civil, que é a inversão do ônus da prova por convenção das partes. O parágrafo 3º do artigo 373 do novo Código de Processo Civil fala ainda de convenção das partes, algo que aqui não se reproduziu, eu diria por situação óbvia, em virtude da vulnerabilidade de uma das partes envolvidas do processo do trabalho. Então, a convenção para fins de um processo contencioso é algo realmente inimaginável. A convenção para fins de cumprimento do contrato de trabalho eu já considero algo muito questionável e que requer muitos cuidados, ao contrário do caminho seguido pelo legislador. Imagine uma convenção já no processo para fins contenciosos. É algo realmente inimaginável, então isso não foi reproduzido no texto da CLT reformada. Pois bem, aí vem um comentário já fazendo relação com aspectos das normas de direito material do trabalho que foram modificadas pelo legislador. Falar pelo legislador é uma coisa muito interessante, porque a gente dá uma impessoalidade muito confortável, O legislador quis isso, o legislador quis aquilo, e geralmente o legislador ele não é esse leviatã impessoal. O legislador nada mais é do que o conjunto de forças que estão presentes no Congresso Nacional ou no órgão legislativo de determinado país naquele instante. E, nesse instante, eu aproveito para dizer que o legislador brasileiro que fez essa mudança na CLT não foi eleito, no ano de 2014, para modificar o texto de direitos dos trabalhadores brasileiros. Ele não foi eleito para esse fim. A ideia era manter um regime
cada vez mais abrangente de direitos, cada vez mais inclusivo, ou seja, nós estávamos em direção da tentativa, né? É um idealismo muito grande, mas é a nossa tentativa de construir o tal Estado democrático de direito. E o legislador, que não é esse senhor impessoal, visto de longe, o legislador deu uma volta, uma meia volta, e passou a modificar diversos temas para os quais não havia discussão prévia, para os quais não havia clamor social, e a CLT entrou nessa rodada de modificações, a meu ver, numa efetiva e gravosa desconstrução de direitos materiais dos trabalhadores brasileiros. E nós não sabemos a extensão do prejuízo, mas que é certa e indubitável a existência de vários prejuízos para o trabalhador, e isso vai se concretizar na próxima década, nos próximos 20 anos, depois das modificações que foram implementadas por essa lei. Mas eu digo isso porque, ao abordar o problema processual, e ao falar especialmente da redistribuição dinâmica do ônus da prova, nós vamos ter a oportunidade de criar um viés interessante para esse debate, que é a vocação inata dessa redistribuição dinâmica, a vocação inata desse instituto para a proteção de vulneráveis. A norma que estabelece a possibilidade da redistribuição dinâmica do ônus da prova está construída no direito ocidental, sobretudo sobre a premissa de que existe no processo alguém vulnerável e que precisará, portanto, dessa proteção. Não é da proteção do juiz, não, é da proteção da lei. Precisa da proteção da lei. E nós agora temos uma norma literal dizendo isso, que o trabalhador, no processo do trabalho, que, de modo inequívoco, é a parte vulnerável, será protegido também por uma regra processual que trata da redistribuição dinâmica do ônus da prova. Embora o parágrafo 1º não diga que a parte tutelada aqui seja o reclamante, mas a norma é ontologicamente vocacionada a proteger a parte mais vulnerável da relação de direito material e, posteriormente, da atividade processual. E isso vai acabar influenciando no modo de se aplicar normas de direito material. Eu fiz um apanhado sobre algumas modificações e eu, num rápido piscar de olhos, eu já começo a perceber que essa norma terá esse efeito no âmbito do processo do trabalho ou das lides trabalhistas que virão a partir do momento em que a lei entrar em vigor. Por exemplo, o artigo 2º da CLT, no parágrafo 3º, na definição de grupo econômico, não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Ora, para configurar grupo econômico é preciso demonstrar. 3 elementos estão listados aqui. É preciso demonstrar 3 elementos. Ou seja, é preciso fazer prova. Isso vai ter repercussão, sobretudo no âmbito do processo, porque o reclamante vai ter de provar isso. Mas no processo, a CLT também o reconhece como a parte mais vulnerável da atividade processual e, por conseguinte, o juiz pode determinar a redistribuição dinâmica do ônus da prova, de modo que a demonstração desses elementos do parágrafo 3º do artigo 2º, se o juiz emprega a redistribuição dinâmica do ônus da prova, fica a cargo não do reclamante, mas fica a cargo do suposto grupo econômico. Ele vai ter de demonstrar, então, que não se enquadra aqui. Ou seja, talvez o legislador
aquele Leviatã, que eu já disse que não existe, né? Não dessa maneira impessoal, talvez ele não tivesse a exata noção da dimensão que uma norma de redistribuição dinâmica do ônus da prova pode vir a ter no contexto do caso concreto. Eu não estou querendo dizer com isso que os juízes terão uma ferramenta e vão poder fazer justiça no caso concreto. Não é isso, não. Nada de ativismo do juiz. Eu estou querendo dizer que a lei oferece, é a lei, oferece proteção à parte vulnerável e o juiz, aplicando a lei, não terá outra opção que não seja, em casos como este do parágrafo 3º do artigo 2º da CLT, determinar a redistribuição dinâmica do ônus da prova. Vejam só, aí nós damos uma outra caminhada rápida e vamos ao artigo 4º da CLT, parágrafo 2º, no seu novo texto, que diz: por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos, previsto no parágrafo 1º do artigo 58 dessa consolidação, quando o empregado, por escolha própria, isso é algo a ser provado no processo, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras, práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme. Pois bem, como é que isso será discutido no processo? Através de prova. Mas quem tem mais condições de fazer a prova? O empregador. O juiz, portanto, invertendo o ônus da prova, redistribuindo dinamicamente o ônus da prova, terá de determinar no processo que a parte com mais condições de produzir a prova, neste caso, demonstre que as condições, os elementos deste parágrafo 2º do artigo 4º não influenciam a escolha do empregado, do reclamante, no caso concreto. Ou seja, a redistribuição dinâmica do ônus da prova vai fazer com que, na prática, muitas situações sejam mantidas num regime, eu acredito, até similar ao que acontecia no passado. Depois nós vamos ao artigo 10A, que trata da responsabilidade do sócio retirante. Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Quando ficar comprovada a fraude, como é que o reclamante vai ter condição de comprovar fraude? Ele não comprova fraude. O sócio retirante vai ter de demonstrar que não houve fraude por conta da redistribuição dinâmica. É óbvio que isso não é uma solução para todas as situações, a meu ver, gravosas, do ponto de vista do direito material que essa nova lei traz, mas, de todo modo, no âmbito do processo, será possível resgatar muitos aspectos que, do ponto de vista formal, acabam gerando uma ideia de supressão de direito, mas que, no ponto do processo, da lide, da disputa, o juiz não terá outra alternativa senão aplicar a norma processual da redistribuição dinâmica e, com isso, o ônus da prova ficará com o empregador, o que certamente é um ponto importante do ponto de vista da defesa do trabalhador em juízo. Há muitos aspectos sobre essa redistribuição dinâmica do ônus da prova e as lides trabalhistas. Essa é uma discussão, como eu pontuei no início do nosso diálogo, uma discussão ainda muito embrionária, mas eu diria que ela tem de ser feita. Essa discussão é urgente e ela pode, sim, surtir diversos e importantes efeitos no plano prático dessa intervenção em juízo nas lides trabalhistas. De momento é isso. Eu gostaria de agradecer à Ordem dos Advogados do Brasil pelo convite e à Escola Superior